linguagem de hoje. Na King James, desculpa, fala, irmão. Na linguagem de hoje, o versículo 3 está dizendo assim: você pensa que é mais sábio do que Daniel. Pensa que ninguém pode esconder de você nenhum segredo. E tem ponto de interrogação ou não? Sem ponto de interrogação. Também não tem ponto de interrogação, não. Na King James tem. Porventura és mais sábio que Daniel? Não haverá mistério ou segredo que tu não possas desvendar? Gente, o melhor é que tenha o ponto de interrogação. Porque senão, olha como é que fica sem um ponto de interrogação. Lê na sua, sem ponto de interrogação, do jeito que está. Eis que tu és mais sábio que Daniel. Afirmou que ele é mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Afirmou que ele é onisciente. Então não dá, tem que ter o ponto de interrogação. Igual está No versículo 4 ainda afirma ainda. No 4 fala o quê? Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste para ti riquezas e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Até aí não tem problema. Pior é o 3. Porque um homem, pela sua própria sabedoria, pode adquirir ouro e prata. O que acontece é o seguinte, gente. O melhor é que tenha ponto de interrogação. E quando Deus, aqui está escrito, olha como é que a Bíblia ela é profunda e complexa. Aqui, quando Deus, 1 Reis afirma que não há homem mais sábio que Salomão, não é isso? Só que quando Deus procurou uma sabedoria para comparar com Satanás, ele não usou Salomão, ele usou Daniel. E agora, dorme com um barulho desse. Vamos ver se quiser. Dorme com um barulho desse. Porque quando Deus, a segunda maior sabedoria do universo é Satanás. A primeira é Deus, a Trindade, a segunda é Satanás. Quando ele procurou alguém para comparar com Satanás, ele não usou Salomão, ele usou Daniel. E aí, uma certa vez, quando a gente é mais novo, a gente é mais incisivo. Eu afirmei uma certa vez que Daniel é mais sábio que Salomão. E aí um aluno me encontrou na rua e falou assim, eu não esqueci o nome do aluno. Irmão fulano disse que não gosta mais do senhor não. Eu falei, por que ele não gosta mais de mim? Porque o senhor falou que Salomão é mais... Daniel é mais sábio que Salomão. Eu falei, poxa, mas só por isso ele ficou chateado comigo. Eu continuo achando que Daniel é mais sábio que Salomão. Sabe por quê? Porque o assunto aqui é um assunto espiritual. Ele está falando com um ser espiritual. E do ponto de vista espiritual, Daniel é mais sábio que Salomão. Porque Salomão, a sabedoria de Salomão era assim, horizontal. Salomão falou de mulheres, disso ele entendia muito bem. Elas enrolaram a vida dele depois, mas ele entendia razoavelmente bem. Falou de mulheres, falou de rios, falou de plantas, ele entendia muito de botânica, falou de várias coisas. E no fim da vida filosofou à vontade, que é o caso do livro de Eclesiastes, mas a sabedoria dele é aqui, A sabedoria dele é aqui, a sabedoria de Daniel não é aqui, A sabedoria de Daniel é horizontal, é vertical, é do céu para a terra. A sabedoria de Daniel, do céu para a terra. A de Salomão é aqui dentro da terra. Essa que é a diferença. Essa que é a diferença. Por isso que Deus, quando procura uma sabedoria para comparar com a de Satanás, ele não usa Salomão, ele usa Daniel. És mais sábio que Daniel. Não usa Salomão, usa Daniel. É por isso que, do ponto de vista da sabedoria espiritual, eu considero a sabedoria de Daniel maior do que a de Salomão. Agora, quando se fala de coisas humanas, aí sim,
Mas, do contrário, não. Disse, olha, e vocês querem ver como a sabedoria de Daniel, de Salomão é puramente humana? Qual a palavra-chave do livro de Eclesiastes? Palavra-chave. Do livro de Eclesiastes. Nós vamos estudar Eclesiastes, mas eu já quero adiantar a palavra-chave do livro de Eclesiastes. Debaixo do céu. Debaixo do céu é a expressão-chave. Então Salomão entende muito bem de tudo que acontece debaixo do céu, aqui ó, debaixo do céu, horizontal. Vertical é com Daniel. Essa aqui é a questão. Tudo bem? Vocês vão ficar bravos comigo também, igual o aluno? Já, talvez até já deve ter passado, já, porque já faz tantos anos. Em primeiro, então, isso posto, humanamente falando, um homem mais sábio. Eu, quando se fala de coisas espirituais, eu acho que Daniel, afirmo que Daniel é mais sábio que Salomão. Data do livro de Provérbios. Uma vez que o livro de Provérbios é uma compilação, juntaram para formar o livro, sua composição estendeu-se por um longo período de tempo, porque foi pegando vários provérbios para formar o livro, com a obra principal datada de 950 a.C. Os capítulos 25 e 29 são identificados como transcritos pelos homens de Ezequias. Ou seja, os homens de Ezequias reaproveitaram, reescreveram e usaram na época deles os provérbios que estão no capítulo 25 ou 29. Tá? Foram transcritos como um hino, uma música gospel que é regravada. Ah, como se alguém pegasse uma música como aquela, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, e regravasse. Tá bom? Foi transcrito. Então vamos para o esboço do livro de Provérbios. Provérbios pode ser dividido da seguinte maneira. Propósito de Provérbios. No capítulo 1, versículo 1 até o versículo 7, fala dos propósitos, como nós mesmos vimos, não é isso? Provérbios para os jovens. Primeiro tem a introdução, capítulo 1 ao 7, depois tem provérbios para os jovens. E olha só, vai no capítulo 1, versículo 8, até o capítulo 9, versículo 18, provérbios para os jovens. Capítulo 1, versículo 8, por favor. Provérbios, capítulo 1, versículo 8. Vamos lá, minha gente? Capítulo 1, versículo 8. Filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe. Olha aí, olha a antítese de uma vez. Pai e mãe. Como é que é? Filho meu? Filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não deixes os ensinamentos de tua mãe. Aí no caso não é antítese, é o paralelismo sinônimo, né? É um sinônimo. Mas se dirige a um jovem, não é isso? Agora vamos lá para o extremo, capítulo 9, versículo 18. Capítulo 9, versículo 18, minha gente. Mas não sabem que ali estão os mortos, e os
os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Aí está falando de um jovem que fica olhando uma mulher passar. E essa mulher também está de olho nele. Até que um dia o marido dela vai viajar e ela chama ele para deitar-se com ela. E ela chama ele para deitar-se com ela, e aí o escritor de Provérbios o alerta. Se for no dia de hoje, cabe um provérbio assim: beijo de mulher casada tem gosto de chumbo. É mais ou menos o que o autor de Provérbios diz aí. Acha aí para nós aí, irmão Luiz. Está entre o capítulo 1, versículo 8 e o 9 e 18. Fala mais ou menos assim: eu tenho visto um mancebo falto de entendimento. Hoje eu estou com a internet, vamos usar. Vamos usar. Tenho visto um mancebo falto de entendimento. Ah não, tá antes. Nossa, assim é chato. Capítulo 7. Não tá antes não, tá no meio mesmo. Capítulo 7, versículo 7. Provérbios 7, 7. Vamos lá. Vi entre os simples, descobri entre os moços um moço falto de juízo. Continua. Que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde do dia, na tenebrosa noite e na escuridão. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com efeitos de prostituta e astúcia de coração. Estava alvoroçada e irrequieta. Não paravam em sua casa os seus pés. Foi para fora depois pelas ruas e ia espreitando por todos os cantos. Obedece comigo. Continua. E chegou-se para ele e o beijou. Com face imprudente lhe disse: sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Por isso, saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavadas, Que laço, com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemos-nos de amores até amanhã. Alegremos-nos com amores. Agora aqui está o perigo, hein? Porque o marido não está em casa. Foi fazer uma longa viagem. Levou na sua mão um saquetel de dinheiro. Voltará para casa só no dia marcado. Assim o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. E ele logo a segue, como o boi que vai para o matadouro, e como vai o insensato para o castigo. Não é a mesma coisa que falar que gosto de beijo de mulher casada tem gosto de chumbo, como o boi que vai para o matador. Até que a flecha se atravesse o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que está armado contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desviem para os caminhos dela, do teu coração, e não te deixes perder suas veredas, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por causa dela foram mortos. A sua casa é caminho do inferno, que desce para as câmaras da morte. Que frio, hein? Que gelado.
E esse negócio aí de estar perfumada com mirra, ainda tem um risco, não está bem claro, mas ainda tem um risco dela ter encerrado o ciclo menstrual, ou seja, ela está no período fértil. Porque quando encerrava o ciclo menstrual, a mulher fazia isso, se purificava e tomava um banho de mirra, essas coisas. Meu Deus. Que foi a gelada que Davi entrou com Betseba, né? A gelada que Davi entrou com Betseba, porque ela estava tomando banho, por que ela estava tomando banho ali naquele lugar? Ela estava tomando banho de purificação. Tanto é que foi, cortou e colou, foi Ctrl-C e Ctrl-V. Se é que você me entende. Foi Ctrl-C e Ctrl-V, eu não foi isso. Então, nós já sabemos por que ela estava tomando banho. Né? E é complicado. E a história de Davi era popular, eu trabalhava em Provérbios, não conhecia bem a história, era o pai dele, né? Ele não sai fora, você vai dar rua. Provérbios para os jovens, Provérbios de Salomão, capítulo 10 até o capítulo 24. Provérbios de Salomão, copiados pelos homens do rei Ezequias. Lê para nós capítulo 25, versículo 1 de Provérbios. Provérbios 25 ao 29 são provérbios que foram compilados pelos homens do rei Ezequias. Capítulos 25 e 1. Também, esses são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. E aí, o capítulo 30 são as palavras de Agur e o 31 as palavras do rei Namuel. Essas são as divisões, esse é o esboço do livro de Provérbios. Conteúdo. Sob a liderança de Salomão, Israel alcançou sua maior extensão geográfica e desfrutou da menor violência de todo o período hierárquico, de todo o período monárquico. Não é à toa que o nome dele significa pacífico, né? Pacífico, o significado de seu nome descreve o reinado de Salomão. E paz com sabedoria trouxe prosperidade sem precedentes para a nação, o que se tornou motivo de respeito e admiração para a rainha de Sabá e para outros governos da época, governantes da época. No caso dela não foi só respeito e admiração, teve uma coisinha a mais. Não adianta nem abafar o caso, que a maioria já sabe. Eu ia falar, a maioria já sabe. 1 Reis, capítulo 10, eu ia quebrar o galho dele, né? Não, a maioria já sabe. 1 Reis, capítulo 10, versículos 6 ao 19. Nem nada, até as crianças sabem dessa história. 1 Reis, capítulo 10, versículos 6 ao 9. Vamos lá, minha gente. 10, 6 ao 9. Isso, por favor. E disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi da minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria. E não cria naquelas palavras, até que vim os meus olhos e viram. Eis que não me disseram metade, sobre pujaste em sabedoria e bens a fama que eu vi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre perante ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazer juízo e justiça. Ela disse o seguinte: me falaram muita coisa de você, mas eu descobri que não falaram nem a metade da sua sabedoria. Palavras sábias como música
ou outras formas de arte tendiam a florescer em tal época. Na época dele, né? Palavras sábias, músicas, e então durar pelas gerações seguintes. O livro de Provérbios não é apenas uma coleção de provérbios, mas O livro de Provérbios não é apenas uma coleção de provérbios, mas uma coleção de coleções. Coisa grande, né? Seu pensamento ou tema unificador é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Gente, esse negócio de tema unificador do livro, isso é muito importante, porque ele ajuda na hora da exegese. Então, ele não é tudo, mas ele é de uma importância muito grande, o tema unificador, quando você vai interpretar o livro. Porque você não deve interpretar nada fora do tema unificador, principalmente quando se trata de livros poéticos e sapiensais. Não se deve interpretar nada fora do tema unificador. Agora eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Venham na aula de Eclesiastes. Venham na aula de Eclesiastes, porque eu vou falar umas coisas sobre Eclesiastes que eu aprendi, que vocês vão ficar surpresos. Bom, não falta não na aula de Eclesiastes, não. Aparecendo, eu não vou falar agora para não colocar a carroça diante dos bois, porque a aula ainda não é de Eclesiastes, a aula é de Provérbios. Aparecendo de outra maneira, como o temor do Senhor é o princípio, ou parte principal da ciência. Capítulo 1, versículo 7. Então, duas vezes aparece o tema unificador de forma diferente, mas o sentido é o mesmo. No capítulo 9, versículo 10 e no capítulo 1, versículo 7. Dentre a diversidade de exemplos, algumas verdades se repetem. Por exemplo, a sabedoria, a habilidade de julgar e agir conforme as orientações de Deus é o mais valioso dos bens. Então, gente, sabedoria é isso aqui, tá? Sabedoria, para quem teme a Deus, não é um acúmulo de acontecimentos, não é um acúmulo de conhecimento, não é ficar sabendo. Existe a diferença de sabido e sábio. O sabido, muitas vezes ele pode ficar cabeçudo, ele pode ter megalomania, ele pode ter hidrocefalia, aquela cabeça maior do que o corpo. A verdadeira sabedoria é a que desce para o coração. Que desce para o coração, que rege a alma. Olha aqui, ó. A sabedoria. O que é a sabedoria? A habilidade de julgar, entender, discernir e agir conforme as orientações de Deus. E é o mais valioso dos bens. É tão valioso que quando falta a sabedoria o povo é destruído. Não é assim? Sim ou não? Sim. Oséias capítulo 3, verso 6. Veja o que diz Oséias capítulo 3, verso 6. Oséias 3. Verso 6. Verso 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim,
E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Só o 6, tá? Leu só o 6? São 6. Repete para mim, por favor. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que... Fala aí. Para quê? Para que não seja sacerdote? Diante de mim. Aí foi quando Deus rejeitou a nação de Israel para o sacerdócio. Porque a nação de Israel, ela era para servir de sacerdote, para ensinar as demais nações acerca de Deus. Ela pecou contra Deus de uma tal maneira, sabedoria, faltou conhecimento, o conhecimento aí também pode ser traduzido também por sabedoria, é conhecimento em profundidade, é aquele conhecimento que se adquire andando junto. Vocês não quiseram andar junto comigo, faltou conhecimento para vocês, faltou sabedoria, portanto agora também eu não quero mais que vocês sejam sacerdotes. E aí, o que vai acontecer com esse negócio? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Se não for o primeiro, é segundo, tá? Capítulo 2, versículo 9. Vamos lá, né, gente? Vamos lá. Capítulo 2, versículo 9. Não fica olhando para mim com essa carinha de assustado, não. Aleluia. Não tem. Eu caí, mas eu não bati a cabeça, não. Viu nem a boca. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois... Olha lá, para tudo. Para tudo que ela vai ler o texto sagrado. Onde a senhora vai ler, então? 1 Pedro 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está vendo que eu caí, mas eu não bati nem a coluna, mais a cabeça. Não bati a cabeça, não. Estou bom ainda. Estou bom ainda, fico esperto aí. Aí é o seguinte, está dizendo que a igreja é isso, não é? Está se referindo à igreja. Mas sabe por que a igreja é isso? Porque Israel falhou em ser. Tem aquelas letrinhas pequenininhas na Bíblia do Senhor, que a gente chama de referência. É porque no Antigo Testamento eu não vou lembrar. Parece que é Êxodo 19, 8. Mas esse versículo de Pedro, ele vem do Antigo Testamento. Irmão Luiz, deixa eu dar uma olhada nessa Bíblia, por favor. Eu gosto daquelas Bíblias antigas, que tem um versículo pequenininho. Cadê o versículo? Luiz não tem nem Pedro. Você viu o Pedro da música dele? Quem arrancou a Pedro da Bíblia? Só porque diz que Luiz falou que não tem na Bíblia dele. não tem aqui no Não livro. tem, não. Alguém tem Bíblia como referência aí? Aquelas Bíblias que tem aqueles númerozinhos pequenos no rodapé? Não? Cadê sua Bíblia, Carol? Eu esqueci. Ixi, é aquela preta. Você sai desarmado assim, vai passar na rodela aí, depois você vai passar. Deixa eu ver se ele fala do Antigo Testamento. Êxodo. Procura aí, 19:8, mas acho que tenho certeza não. Vós sois a nação santa. Olha só, agora 1 Pedro. Então, 19:8 não é não. Não. Então todo o povo respondeu à tua voz e disse: tudo que o Senhor lhe falar, faremos. Não manda com o Antigo Testamento, devia mandar, né?
Vou tentar só mais uma vez. Versículo sobre o sacerdócio real no Antigo Testamento. Eu falei no versículo, eu falei no Antigo Testamento, né, minha filha? Certamente. Êxodo 19:6. Eu tinha falado quanto? 19:8. Tinha falado 19:8? Errei por pouco, então, 19:6. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então quer dizer que em Êxodo 19:6 está dizendo que eles seriam o quê? Vai lá, lê para nós. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Tá. Agora vai lá para Oséias. Oséias 6:3. O nome disso é exegese comparativa, tá? 6:3. Isso. Vamos Vamos lá, irmão Luiz. Você viu aqui, não tem os 10 não. 6:3. Conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não. Então não foi. Então eu inverti, foi errado. Eu tinha falado certo, é o versículo que você tinha lido, Cidadão. Eu li esse versículo aí? Acabou de ler agora, que eu pedi. Eu parece com falta de conhecimento. Isso aí falou da sabedoria, 3:6, né? 3:6, é que agora eu inverti, eu errei agora. 3:6. 3:6, vamos lá, irmão Luiz. 3:6. 3:6, aqui eu. Essa vez aqui arrancaram os 10. Arrancaram agora. Foi a Carol. Olha, É, Carol. antigamente eu jogava giz, mas agora com o quadro eu estou jogando pincel, é mais pesado. Isso, Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento? Isso. É Oséias 4:6. É, porque os 3. Leia aí, por favor. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito. Como meus